Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Hoje, com muita alegria, estamos chegando no penúltimo retiro, penúltimo encontro com Santa Teresinha. E hoje o tema é a simplicidade de Santa Teresinha. Nós vamos entender como é que ela conseguia viver essa simplicidade. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que agrada a Deus é minha pequena alma, que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus é minha pequena alma, que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em tua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já sabemos, você vai pegar a sua Bíblia para que a gente dê continuidade ao nosso retiro. A sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 34. O tema de hoje é a simplicidade de Santa Teresinha. Acredito que até agora a gente entendeu que tudo que Santa Teresinha fazia era muito simples. Agora a gente precisa entender como é que ela conseguia fazer nessa simplicidade e por que ela fazia tudo isso nessa simplicidade. Acho que não ficou dúvida de que a forma dela amar era simples, a forma dos sacrifícios dela era simples, a forma de conviver com os irmãos era simples, a forma de demonstrar o amor era simples. Era tudo muito simples. Isso às vezes acaba sendo um choque de realidade espiritual para nós. Por quê? Porque a gente tem o pensamento, de que para ser santo, para fazer agradar a Deus, a gente precisa fazer grandes coisas, grandes orações, ter uma explosão de sentimentos. Santa Teresinha vai explicar que é na simplicidade. E aí, Lucas, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 11, versículo 34. Vai dizer assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Hoje eu gostaria de ler o versículo 33 até o 36, para a gente entrar numa reflexão um pouco mais profunda. Olha, ninguém acende uma lâmpada e põe no lugar oculto, debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para alumiar o que entra. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Isso aqui é fantástico. Vê, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Jesus vai dizer que nem todas as claridades da nossa mente, Jesus fala, olha, vê se a luz que está em você, se é realmente luz ou se não é trevas. Nem tudo aquilo que está claro, tive uma ideia brilhante, eu tenho um projeto brilhante, eu tenho um sonho brilhante. Jesus pede para que nós possamos olhar para isso e saber se aquilo é a vontade de Deus.
se aquela coisa brilhante que está no nosso coração é a vontade de Deus. E aí nós vamos entender o que Santa Teresinha vai falar. Acredito que, como eu disse, nós já entendemos que ela viveu a simplicidade. Isso ficou claro. E como é que ela vivia? Então, Santa Teresinha vivia a simplicidade em 3 partes. E nós vamos explicar essas 3 partes agora. Bem, primeiro é importante lembrar que a experiência que ela teve foi sobrenatural. Então não foi um raciocínio lógico. Ela falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ela já teve uma abertura clara ao Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu ela a esse ponto. Então vamos lá. 3 pontos eram o que ela conseguia viver a simplicidade. A artificialidade, ela excluiu esses pontos. A artificialidade, a complicação e a multiplicidade. Então nós vamos entender como é que funcionavam esses 3 na vida de Santa Teresinha. Artificialidade. Então Santa Teresinha, ela queria tirar tudo aquilo que era artificial, tudo aquilo que era planejado dentro de vamos dizer assim, dentro de um método. Ela não gostava de métodos, mas não é porque o método é ruim, a gente tem que entender a inspiração que Santa Teresinha nos passa. Não é que o método era ruim. Para ela, e aí ela vai dizer que as pequenas almas são assim também. Para ela, os métodos complicavam a forma dela se entregar a Deus. Só para a gente entender. Então Santa Teresinha vai dizer que essas pequenas almas também é assim, né? Quando começa a ler livros que explicam a maneira de oração, explicam o Evangelho, livros que explicam tantas coisas teológicas, as pequenas almas não suportam e se perdem. Então Santa Teresinha fala assim, não, eu preciso mesmo do Evangelho, o Evangelho me basta, né? Então ela fala que o artificial, cadê? Ela vai falar sobre métodos rígidos, processos fictícios e exames concebidos à maneira de uma operação aritmética, ou seja, tem que ser assim, assim, assim. Isso ela não gostava. Ela não gostava. Né? Ela não conseguia se entregar a Deus dessa maneira. Certo? Então, tem uma frase aqui que eu gostaria de ler sobre isso. Vai falar assim... Não, eu vou ler tudo aqui. Rejeitava insistivamente a multiplicação das práticas. Discutia-se um dia diante dela para que as práticas levam mais depressa à perfeição. Não, disse ela, a santidade não está em tal prática. Ela consiste na disposição do coração que nos torna humildes e pequenos na mão de Deus. Então, é a nossa disposição de se colocar na presença de Deus. Não é a quantidade de coisas que fazemos de forma obrigatória. Bem, então, ela vai nos dar esse primeiro ponto. A artificialidade. Ela não gostava de nada artificial nesse sentido. Bem, aí vem a outra parte, que é a complicação. Então, ela conseguiu excluir da vida dela tudo aquilo que era complicado, né? Que entra dentro dessa parte também. Aí ela diz o seguinte, que o fato de complicar as coisas, né? Vamos rezar. Bem, como é que nós vamos rezar? Vamos rezar o terço. Tá, o que a gente precisa? A gente precisa do terço. Pronto. Entende? Santa Teresinha dizia isso. Vamos fazer uma capela bem bonita, com pedras e tal. Não, beleza, é legal, Mas pra gente rezar o texto agora, o que a gente precisa? Do texto. Então, pronto. Então Santa Teresinha vai dizer que nada de muito complicado, né? Não só na nossa oração, mas no nosso dia a dia também. Eu vou varrer a casa. Beleza, o que eu preciso para varrer a casa? A vassoura. Pronto, eu vou varrer a casa. Né? Então, ela fazia pequenas atividades, tudo de maneira simples e bem objetiva. Ela não complicava as coisas. Mas ela queria fazer o melhor. É para entender aqui também que não é que ela fazia de qualquer jeito. Não é isso.
Eu acho que todo mundo está entendendo com clareza. Ela fazia tudo muito simples, mas fazia o melhor dentro daquela simplicidade, nada de complicado. Naquela simplicidade, ela fazia o melhor, né? Então, era para varrer a casa. Ela varria da melhor maneira possível, mas tudo de forma simples, entende? É para rezar. Então, ela rezava. Não tem grandes coisas. A gente só tem, talvez, aqui um crucifixo de madeira feito com um pedaço de pau, né? Pegamos um pedaço de pau, fizemos um crucifixo, beleza, não vamos rezar com ele. Então Santa Teresinha nos ensina que essa simplicidade das coisas. Bem, e tem um outro ponto que é a multiplicidade. Então a multiplicidade é quando a alma deseja fazer muitas coisas para agradar a Deus. Santa Teresinha dizia que não é necessário. Ela fala que tem uma coisa que é interessante aqui, ó. É necessário simplificar a alma. Não, simplificar a alma é unificá-la. Isso aqui eu acho que é a chave de Santa Teresinha. Unificá-la. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos que fazer a nossa oração de manhã, a nossa oração de tarde, a oração à noite. Nós temos que arrumar as coisas de casa, nós temos que trabalhar, nós temos que, no caso, para quem tem filho, cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, cuidar do cachorro, quem tem moto, cuidar da moto, do carro, dos amigos, dos projetos da igreja e etc. Então nós temos tudo isso. A Santa Teresinha disse que o segredo é unificar tudo. Fazer uma coisa só. Né? Não, é como não ter vida múltipla. É ter uma vida única. Como assim? Eu sou o mesmo varrendo a casa, eu sou o mesmo gravando vídeo, eu sou o mesmo rezando. Mesmo como assim? Meu pensamento é um só. E aí qual é o pensamento de Santa Teresinha? Agradar a Deus. Tudo que eu faço é com um pensamento só, de agradar a Deus. Então Santa Teresinha fazia essas coisas pequenas com um único pensamento, agradar a Deus. A nossa alma descansa, gente. A nossa alma descansa. Quando a gente só tem um objetivo, que é de agradar a Deus, a nossa alma descansa. E com isso a gente consegue fazer as coisas com alegria, com simplicidade e com a certeza de que nós estamos agradando a Deus. O segredo da simplicidade de Santa Teresinha é: eu tenho um único desejo, agradar a Deus. Minha única vontade, agradar a Deus. Meu único objetivo, agradar a Deus. E com isso ela conseguia rezar com simplicidade, trabalhar com simplicidade e fazer diversas coisas com simplicidade, porque o único desejo do coração dela era agradar a Deus. E por isso ela conseguia fazer com muito amor, com muito amor, com muito amor. E isso não é algo que a gente consegue da noite para o dia. Ela só conseguiu isso porque ela disse lá no Espírito Santo, lembra? Não tenho mais nada, não quero fazer mais nada. Deixarei apenas que o Espírito Santo me leve em seus braços. Então esse é o segredo, para mim e para você. Se eu quero viver a simplicidade, você quer viver a simplicidade, não queira nada, queira somente a graça do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, essa graça, essa bênção sobre nós, que o Senhor venha acalmando o nosso coração. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de anotar no seu caderno a sua oração, a sua reflexão, e assim a gente possa dar continuidade. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.